Hum. Já estamos ao vivo, hein, time? Só clicar no link aqui em cima, cair para dentro da live. Já estamos ao vivo, hein, tropa? Clica no link aqui em cima, entra na live, bora fazer grana. Já estamos ao vivo, hein? Para entrar na live, só clicar no link aqui em cima, bora. Já estamos ao vivo, hein? Para entrar na live é só clicar no link aqui em cima, bora. Entrar na live é só clicar no link aqui em cima, bora. Estamos ao vivo, hein? Para entrar na live é só clicar no link aqui em cima, bora. Estamos ao vivo, hein? Para entrar na live é só clicar. Estamos ao vivo, hein? Para entrar na live é só clicar no link aqui em cima. Bora. Estamos ao vivo, hein? Para entrar na live é só clicar no link aqui em cima. Bora. Bora, minha tropa. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Vamos para cima aí. Garimpar mais boas oportunidades aqui. Se Deus quiser aí botar mais dólares no bolso, fechou? Então já vamos fazendo aquele procedimento básico aqui, tá? Abram a corretora, deixam aqui a resolução do gráfico no canto superior esquerdo em 1 minuto, tá? Deixou em 1 minuto aqui. Próximo passo é deixar o tempo de expiração aqui em 1 minuto também, tá? Deixa 1 minuto aqui, deixa 1 minuto aqui. Show de bola. A gente vai começar a selecionar os ativos agora que estão propícios para a gente aplicar o nosso operacional. E os mesmos ativos que eu for mantendo aqui em cima aberto, você deixa aí aberto no seu celular ou no seu computador aí. Fechou? E também, quem estiver operando pelo celular, vira o celular na horizontal, porque se você deixar ele na vertical, você vai conseguir abrir apenas um ativo, tá? Então, virou o celular na horizontal, você vai ficar basicamente operando nesta mesma visão aqui que você tem pelo computador. Fechou? Então, vamos começar a seleção dos nossos ativos, ver o que tem de bom aqui, o que está propício para a gente trabalhar pegando aquelas entradinhas certeiras nos padrões dos nossos operacionais, tá? Era meu compactado. Aqui não. Então, esse é um passo, acredito que seja o mais importante, né? Quando você vai trabalhar dentro do mercado. Obviamente, cara, você vai trabalhar aqui, vai operar por conta própria. Você tem que ter, é obrigatório você ter um operacional definido. Quem não sabe, operacional é basicamente, sendo mais simples dizendo assim, é o conjunto de regrinhas que quando se confirmam aqui dentro do gráfico, quando elas acontecem, você tem a permissão para pegar uma entrada de compra ou de venda, né? Então, o primeiro passo muito importante é ter esse operacional definido e eu acredito que o segundo passo mais importante aí é
selecionar o ativo correto para esse determinado operacional. Então, vão ter operacionais que vão expor um gráfico assim, formando esses padrões, vão estar bom, entendeu? Porém, para outros operacionais vai estar ruim. Isso depende do qual que você vai estar aplicando. Um gráfico desse aqui, para a gente, não encaixa em nenhum operacional que a gente utiliza, tá? Por isso que eu já abro, vejo se está ok, se não, já descarto, entendeu? Então, o primeiro passo é fazer essa seleção dos ativos ali, entendeu? Não adianta nada você saber fazer um bom traçamento ali, de acordo com algum certo operacional, ou até mesmo identificar um ponto de entrada se você está aplicando este operacional no gráfico errado, num gráfico que não faz sentido você operar nele, tá? Então, o primeiro passo muito importante aí é fazer a seleção do ativo. Estou fazendo aqui junto com vocês para vocês verem como que eu faço a seleção desses ativos. Então, perceba um gráfico que na maioria das vezes, ou vai ter uma região consolidada ali para a gente pegar o fechamento de M5, ou a gente vai pegar um gráfico que esteja formando topos e fundos não muito compactado assim com a média sobrevenda e sobrecompra aqui da banda de Bollinger fechadinha, tá? Tem que ser um gráfico mais espaçado, formando topos e fundos ali mais tranquilo, tá? Não está muito compactado, muito tendencioso, não fica interessante para a gente trabalhar. Então, vamos fazendo essa seleção. Tem que ter um histórico legal também, não pode caminhar muito no vazio. Ó, muito compactado. Vamos ver, vamos garimpando. Até que a gente acha um propício. O que pode ficar propício. A maioria aqui tá meio esquisitinho. Ó, gráfico totalmente tendencioso, sem formar topos e fundos, então aqui não tem o que a gente fazer. Pode ser que para algum outro certo operacional esse gráfico esteja ótimo, tá? Mas porque a gente aplica aqui não. Então entendam isso, tá? Tem gente que acha, pô, nossa, eu aprendi um exemplo a fazer não sei, o traçamento das 3 linhas lá do operacional do Pessano que eu passo aqui para vocês. Mas aí você vai lá, sabe fazer as 3 linhas certinho, marca a linha M15, do jeito que eu ensino para vocês, ou se não no quadrante. Beleza, você sabe ali fazer o traçamento. Mas aí você vai e aplica num ativo errado, num ativo que não está formando o que o operacional pede, não adianta nada. Tá? Então, bem compactado aqui também, óleo. PRL não tá tão legal. Achei que teria uma região boa para o back de próxima vela ali, mas não tem. McDonald's. Ó, agora sim, ó. Achamos um ativo bom, propício para a gente trabalhar. Ó, atenção aí. O preço corrigiu na região desse último fundo forte aqui. Então, trata-se de um ponto específico ali e corrigiu também juntamente com o nível de sobrecompra da banda de Bollinger. Agora ele tem como objetivo ali alcançar o nível de sobrevenda e o próximo topo. Então a gente espera essa confirmação aqui dessa subida, dessa microtendência de alta, para pegar uma compra no ponto de cruzamento das médias centrais, caso forme para a gente, tá? Então ó, já deixem aberto aí, Bitcoin, fiquem de olho.
possível entrada de compra nas próximas velas. Basicamente, utilizando o mesmo operacional que a gente utilizou para pegar aquela entradinha top na última live. Então, Ethereum muito compactado. Meio compacto. Intel, deixa eu dar uma olhada. Intel não tem ponto específico, irmão. Você fala, talvez pegar uma comprinha aqui, né? Não seria válido, tá? Prestar atenção aí, porque não tem ponto específico. Corrigiu aqui somente na sobrecompra. Lembra que eu falei? Tem que ter uma correção num ponto específico que seja quais vão ser esses pontos específicos? Último topo forte, último fundo forte, LTA e LTB, tá? Assim como o Bitcoin. Ó, acabou negando a alta, mas beleza, podemos esperar essa volta do preço. Caso não acumule muito aí, dá para pegar ainda essa comprinha. Tá? Então, muito atento a isso aí, tá, Ítalo? Sempre lembre-se que não pode usar somente a sobrecompra ou a sobrevenda como ponto específico, tá? Ó, pode abrir XRP aí, tá? Possivelmente uma correção nesse último topo, junto com o nível de sobrevenda, preço voltando a cair. Possível entradinha de venda no ponto de cruzamento, tá? Vamos ver se vai corrigir certinho nesse último topo, senão ele vai ter que buscar uma região específica mais acima, talvez esse outro topo aqui. Mas já podem manter abertos aí, tá? Eu já selecionei aqui. Ó, então perceba que eu já vou marcando os pontos específicos onde o preço tende a corrigir, tá? Então, o que eu falei, não precisa inventar moda. É o último topo forte, último fundo forte, são nessas regiões onde o preço tende a corrigir. E ele de fato tem que ir lá antes de iniciar o movimento. Ó, aqui no Bitcoin estava ótimo para aquela subida, mas acabou não subindo. Tá? Beleza, a gente não vai se preocupar em pegar uma compra aqui no suporte. A gente só vai tratar isso, essa região, como correção, para o preço tocar lá e voltar a subir no movimento que ele já tende a fazer. Então, o que, que ele tende a fazer quando ele chega nessa região de último fundo? É tocar e voltar a subir na micro de alta. Ó. Ele fez isso aqui? Não, beleza, gente, não validou a entrada. Só vai validar a entrada quando ele realmente começar essa micro de alta, fazendo ponto de cruzamento das médias centrais aqui, a gente efetuou a operação naquele ponto. Fechou? Então aqui saindo um pouquinho da zona de entrada ali no Bitcoin, podemos ficar de olho aqui XRP, possível entrada de venda nas próximas velas. Tá? Por isso tem como objetivo, depois de ter corrigido nesse último topo e com a sobrevenda, alcançar a sobrecompra e essa LTA, e até mesmo esse último fundo aqui. Tá? Então, quando o preço, quanto mais ele cair, mais as médias centrais vão se juntar até que forme nosso ponto de entrada, tá? Fiquem atentos aí, possível entrada de venda XRP nas próximas velas. Solana vai ter que corrigir um pouquinho mais. Vamos ver Cardano. Ó, sem região. Sem região específica. Bora ver aqui.
Dix. Ó, também não, vamos ver Google. Só ver como é que tá o XRP lá. Ó, ainda não formou ponto de entrada, tá? Mas ele começando a cair aqui, ele vai começar a juntar cada vez mais as médias centrais, tá? E vai formar nosso ponto de entrada aí pra gente. Ó, fiquem atentos aí, possivelmente. Acredito que na próxima vela ainda não, mas nas próximas sim. A gente também tem um canalzinho a ser rompido aqui. Estrutura de alta que pode ser rompida e a gente trabalha um pullback nela também, junto com o ponto de cruzamento. Torna a entrada mais forte, tá? Vou ver se não enrolar muito para voltar a subir. Ó, ó, Intel pode ter um pontinho específico lá em cima, dá para selecionar também. Fala Art Design, tudo bem, irmão? Boa noite, seja bem-vindo. A configuração, vou te passar aqui agora, tá? Já prepara o print aí, ou tira uma foto aí, tá? Então, as médias que a gente utiliza para este operacional, para quem não sabe, médias, para ser mais simples dizendo, são as linhas aqui, né? Essas linhas, 4 linhas que a gente tem aqui no gráfico. 3 dessas 4 linhas são representadas por este indicador aqui, ó, Bollinger Bands, tá? Quais linhas? Nível de sobrecompra aqui embaixo, tá? A média central laranja do meio e o nível de sobrevenda aqui em cima. Show? A quarta média, né, que a gente utiliza, a quarta linha, que é essa azul aqui do meio, é representada por este indicador aqui, ó, Moving Average Exponential, tá? Então abram esses dois indicadores aqui, vocês vão ter as 4 linhas aí. A configuração dos dois indicadores é essa daqui, ó. Bandas de Bollinger, período 20, desvio 2, tá? E Moving Average Exponential, você verifica se está 9 e se está close aqui, tá? Aqui na Buy Broker, só de você vir aqui e abrir os indicadores, ele já abre na configuração padrão, tá? Para este operacional a gente utiliza essa padrão. Quando a gente abre, já abre certinho ali, período 20, desvio 2, e o Moving Average Exponential já abre no período certo também, ali no período 9, período que a gente trabalha para este operacional. Tem outros operacionais que a gente utiliza, um exemplo, o Moving Average Exponential na configuração diferente. Então, para este operacional é esse, tá? De ponto de cruzamento. Podemos ficar de olho aqui em Intel, possível queda, tá? Se não enrolar muito para cair e passar pelo ponto de cruzamento, pode rolar a entradinha de venda aí, tá? Ó, possível entrada de compra aqui, Solana. Fiquem atentos aí na próxima vela, tá? Aqui não rompeu, respeitou o canalzinho de alta. E aqui saiu da zona de entrada, tá? Vamos ficar de olho aqui, Solana, na próxima vela, tá?
possível entradinha de compra. O preço corrigiu nesse último fundo, junto com a sobrecompra, tá? E tem como objetivo agora encontrar o próximo topo e a sobrevenda, tá? Tá disparando um pouquinho aqui, não pode encostar na sobrevenda, tá? Porque já é o nosso objetivo. Então não faz sentido ele chegar no nosso objetivo e depois a gente querer entrar a favor disso. Ó, fiquem atentos aí, próxima vela, fica de olho. Esticando na regiãozinha ali embaixo, eu vou pegar essa compra dentro dos 30 primeiros segundos, tá? Olha o reloginho aqui em cima, 20 segundos. Se ele buscar dentro, antes desse reloginho zerar, buscar o nosso ponto de entrada ali do cruzamento das médias centrais, a gente pode efetuar essa compra. Caso contrário, mesmo que ele busque depois que o reloginho estiver zerado, a gente não pode pegar a operação, tá? Só então, resumidamente, para quem já tem mais familiaridade aí com o mercado, para esse operacional, a gente pega operações somente para a mesma vela, tá? Não podemos pegar um exemplo, uma compra aqui agora que passou dos 30 primeiros segundos, senão ela vai jogar para a próxima vela e não faz parte do operacional, tá? Ó, fiquem atentos aí, Intel, acabou passando pelo ponto de entrada sem buscar, aqui vai ficar top se ele buscar essa LTB aqui em cima para corrigir. Aí a gente trabalha uma venda depois aqui no Solana. Ó, atenção aí na próxima vela. Possível entrada de venda aqui Intel, tá? Vamos ver se não derrete muito a mesma coisa do Solana, tá? Não pode alcançar. Ó, já tá derretendo muito, mano. Além de ficar longe para buscar o ponto de entrada depois, ele já vai meio que cumprir o objetivo que a gente está tentando entrar a favor, entendeu? Então por isso que não tem tanto sentido entrar. Mas ó, percebam o raciocínio, a linha de raciocínio deste operacional. É bem simples, tá? Pode parecer um pouquinho confuso no começo, mas é simples. É identificar regiões específicas no gráfico onde o preço tende a corrigir, tá? E entrar a favor, depois que ele corrigir nessas regiões, entrar a favor do objetivo do preço. Porque quando você descobre de onde o preço vem, de uma certa região específica, você vai descobrir para onde que ele vai. Aí o ponto de cruzamento das médias centrais só serve para te dizer onde é que você vai entrar a favor deste fluxo a favor do objetivo. Então, por que aqui seria válido uma entrada de venda nesse ponto de cruzamento? Porque o preço corrigiu no último topo forte, corrigiu sobre a venda. Opa, entendi de onde o preço está vindo. Agora eu entendo para onde que ele vai. Qual que é o objetivo dele depois de ter tocado num topo forte e no último topo forte e na sobrevenda? É buscar a sobrecompra e buscar, você acabou de buscar aqui, ó, próximo fundo, tá? Então percebam que a gente entra a favor do movimento por completo e não só de uma vela ou outra. O ponto de cruzamento só indica a melhor região para a gente surfar nesse movimento a favor do objetivo, certo? Então, da mesma forma que ele corrigiu nesse último topo aqui, ele está corrigindo aonde aqui? Esse último fundo. Caso o preço volte a subir, dá para a gente pegar uma compra no ponto de cruzamento, na subida, porque ele vai ter como objetivo buscar o topo e a sobrevenda, entenderam? Então, corrige sobre a compra, corrige o último topo, começou a subir, fica válida a entrada para pegar uma operação de compra no ponto de cruzamento, certo? Ah, Raul, mas é 100% de certeza que ele vai corrigir aqui e voltar a subir? Não, tá? Você vai realmente esperar essa confirmação. Quando ele passa pelo ponto de cruzamento, é como se fosse a confirmação de que realmente ele vai lá. Ele te fala, ó, se você quiser pegar uma carona comigo, eu tô indo ali buscar meu objetivo. Se você quiser pegar uma carona, você entra aqui no ponto de cruzamento. Basicamente isso, tá? Então, ó, não tá corrigindo nesse ponto específico aqui. Beleza, vou me desesperar? Não, vou marcar o próximo ponto específico. Qual que é o próximo fundo forte que tem no preço? Aqui, ó. Caso ele corrija aqui e volte a subir, fica válida a entrada, entendeu? Então, o mais importante desse operacional, pessoal, é identificar de onde o preço está vindo e para onde que ele vai, qual que é o objetivo dele. O ponto de cruzamento não, tipo assim, não é tão importante quanto essa questão. Por isso que eu falo, pessoal, tem gente que pega e fala, nossa, o operacional é facinho, é só esperar as médias se cruzarem ali e pegar a entrada. Não é isso, tá? Não confundam. O cruzamento das médias apenas te indica aonde você vai entrar em determinada operação que corrigiu em um ponto específico. Se você não utilizar essa correção no ponto específico, não saber de onde o preço está vindo e para onde que ele vai, você vai pegar uma entrada aleatória, entendeu?
Pô, daqui dá pra pegar uma. Pior que tá fechadinho, hein, mano. Sobrevendo aqui. Sobrecompra tá fechadinha, mano. Ó, fez um falso rompimento nesse último topo. Só que por que que eu não tô muito confiante nessa operação? Porque ele tá me mostrando aquele gatilho negativo que eu falei pra vocês. Da sobrevenda e sobrecompra, ficar muito fechadinho assim. Vai tornando o ponto de cruzamento fraco. Por que isso aconteceu? Porque o preço acumulou e rompeu com frequência as duas médias. Então, não fica, por mais que tenha aqui uma zoninha top ali para pegar um rompimento, um pullback, né, no rompimento desse canal, não fica tão interessante, até mesmo porque ela não buscou no tempo correto, tá? Mas é o que eu falo, é visar pegar dentro de todos os gatilhos do operacional para ser o mais assertivo possível. Então, percebeu que tem um gatilho negativo ali que impede você de pegar a operação? Use a seu favor, tá? Todas as regras de qualquer operacional que você for aplicar tem que ser utilizadas. Tem gente que é muito bom, sabe, domina um operacional assertivo, sabe fazer uma boa análise, só que na hora de botar em prática, fica com pressa de pegar a entrada e acaba deixando um gatilho ou outro de lado e pega a entrada de qualquer jeito, que pode até fazer um sentido dentro daquele operacional, mas não é na risca, tá? E se não for na risca, você não vai ter a assertividade que o operacional promete, entendeu? Então, lembre-se disso quando vocês forem operar. Ó, aqui dá para considerar falso rompimento nesse último topo, nesse último fundo, perdão. Voltando a subir, fica válido aqui a trading de compra no ponto de cruzamento, tá? Solana fechando um pouquinho ali a média, tá um pouquinho compacto demais. Tava bonito de ter uma LTA aqui, mas não tem. LTA no mínimo tem que ser o terceiro toque, tá? Tipo, esse daqui pegar e fazer assim, ó. Não, só um ponto com outro ponto aqui não fica tão interessante não, tá? Não dá para levar como ponto específico. Tem que ser realmente partir do segundo toque na região, na LTA. Partir do terceiro. Então aqui, já que o próximo ponto específico que vai ser aqui embaixo. E realmente ele vai precisar ir lá para fazer a abertura da média e ficar top. O melhor ponto seria mesmo ele buscar aqui em cima. Essa LTB. Esses próximos, ou esse topão aqui. Ó, fiquem atentos aí. Possivelmente nas próximas velas, quanto mais o preço voltar a subir aqui no Intel, mais as duas médias centrais aqui vão se juntar até que forme o nosso ponto de cruzamento. Show? Então ele corrigiu com falso rompimento nesse último topo, nesse último fundo, corrigiu sobre a compra, objetivo buscar o topo e a sobrevenda, tá? Vamos tentar surfar nesse movimento de alta aí. Bitcoin pode fechar, ele saiu da zona boa, né? A zona boa era essa, formando topos e fundos ali, históricozinho bom para a gente ter os pontos específicos para marcar, tudo mais. Agora, olha onde que ele está trabalhando, no vazio. Como é que a gente encontra um ponto específico aqui? Simplesmente não tem. Por isso que quando o gráfico está muito compactado, tendencioso desta forma, não fica bom para a gente aplicar nossos operacionais, nem esse de ponto de cruzamento, nem os outros. Fique atento nessa subida ali no Intel, tá? Acumulando muito aqui no XRP também. Ó, então vai ser aqui
no Intel mesmo, nossa oportunidade mais próxima, tá? Fiquem atentos aí. Possível entrada de compra nas próximas velas aqui no ativo Intel. Lembre-se sempre de deixar a configuração aqui em 1 minuto, tá? Tempo de expiração em 1 minuto. E resolução do gráfico aqui em 1 minuto para que vocês consigam pegar a operação certinho, tá? Ó, vamos ver se vai ter o ponto. Acredito que ainda não. Ó, ainda não. Tá vendo que tá afastado ainda? A média laranja da azul aqui, ela precisa se encontrar. Mas tá bonito aqui. Tá acontecendo. Quanto mais o preço subir ali e confirmar essa micro tendência de alta, mais vai juntar as médias até que forme nosso ponto de entrada, tá? Vamos ver o que ele vai querer fazer para nós aí. Fiquem atentos aí nas próximas velas. Possível entrada de compra aqui no ativo Intel. Beleza? Então, novamente, ó, vou passar a visão com vocês. Falso rompimento, correção nesse último fundo. Correção sobre compra. Tá? Essa última média aqui embaixo. Objetivo, alcançar o próximo topo e o nível de sobrevenda. Tá? Então, percebam que a gente está meio que tentando surfar no movimento por completo do preço e não ficar vidrado aqui em uma vela, assim, nas últimas velas. Não, a gente está interpretando o movimento por completo do gráfico. Tá surfar nesse movimento aí. Ó, que por mais que tenha um ponto de cruzamento ali, não fica válido essa venda, tá? Até mesmo porque ele saiu de um ponto ali de correção, de um ponto específico, acumulou muito aqui, não dá para considerar falso rompimento. Até mesmo porque média móvel, sobrevenda e sobrecompra aqui muito fechada e também ali o preço já alcançou basicamente o objetivo, né? Então por isso que é ruim quando a sobrevenda e a sobrecompra fica fechadinho também. Porque o preço meio que nessa queda não faz sentido você pegar uma venda porque ele já buscou o objetivo. Ó, acabou negando um pouquinho essa alta, tranquilo, vamos seguir aguardando aí. Muito provavelmente o preço reagindo aí ainda vai formar o ponto de entrada pra gente. Pode ser que seja só um descanso aqui dessa micro tendência de alta. Ele voltando a subir vai ficar excelente aqui essa entradinha pra gente, tá? Até bom ele dar uma respirada por agora, porque quando ele faz isso, ele vai trazer meio que o nosso ponto de entrada um pouquinho mais para baixo. Então vai ficar legal, tá? Não vai ficar tão próximo do o perigo ali de já alcançar o objetivo, o cruzamento, tá? Então ele vai ficar numa região mais embaixo, que pode ser que, ó, região bonita aqui, ó. Mais uma confluência que pode ter na nossa análise aí, tá? Região de entrada. Então, uma confluência a mais que a gente tem, uma região de entrada que pode ser mais ou menos aqui, o ponto de cruzamento, caso o preço volte a subir, é uma região muito linda, ó, que está consolidando muito bem a força compradora. Então, podemos aguardar essa subida aqui no Intel. Sempre assim, pessoal, com paciência, com calma, esperando sempre a oportunidade correta. Você ser apressado aqui, você ser afobado, sair dando um tanto de entrada nada a ver, isso aí é coisa de amador, tá? Pode ser até meio difícil falar isso, assim, de escutar isso, né? Mas se você for amador aqui dentro, filho, o mercado não perdoa, não. Filho. Então você tem que trabalhar certinho, tem que fazer a coisa certa, seguir pelo caminho correto, fazendo a coisa certa, porque aí sim você vai ser recompensado.
mercado muda vidas. Mudou a minha, mudou a vida de diversas pessoas. Mas apenas muda a vida das pessoas que seguem pelo caminho correto. Se tornam profissionais aqui dentro. Tá? Então, como eu disse, meu objetivo não é só ficar falando para vocês aqui, compra, vende, não. Vocês estão vendo que a gente está fazendo todo o procedimento aqui para efetuar uma operação. Vocês veem como eu lido com as emoções em praticamente todos os cenários. Então, quando o ativo tá difícil de fornecer uma boa oportunidade, vocês veem eu tendo a minha paciência aqui para esperar realmente formar. Vocês veem, às vezes, quando a gente pega um dia ali de stop ali, vocês veem como eu lido com um dia desse, tá? Que é um dia onde muitas pessoas acabam ali perdendo mais do que deveria, acabam não sabendo parar na hora certa, né? Então, tudo isso vocês vão observando todos os cenários e como que eu me comporto em cada um deles. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ver como é realmente o dia a dia de trabalho de uma pessoa que realmente vive do mercado de IoB, tá? Então, todos os cenários que a gente passa por aqui diariamente, são os cenários que vão acontecer com vocês depois que vocês estiverem operando por conta própria, né? Como eu disse, esse é meu propósito, é passar para vocês todo o meu conhecimento, como eu analiso o gráfico para encontrar boas oportunidades assertivas, como eu lido com minhas emoções, como eu tomo as decisões, exatamente tudo para que vocês, estando dentro desse ambiente, vivam do mercado também, não dependendo de mim. Tá? Legal, pode colar aqui na live sem esforço nenhum, por isso que até muitas pessoas que começaram no mercado há 1, 2 dias já estão lucrando pesado conosco, já estão lucrando aí, copiando as operações, né? Você não tem muito esforço, você não tem que ter conhecimento, você não tem que ter anos de análise de mercado, você não tem que ter ali essa skin, né? Essa skin the game aí, mas acredito que não é o que tem de mais valioso aqui, tá? Vamos colar nas lives aí, como eu disse, pessoas que começaram no mercado há 1, 2 dias vão começar a lucrar, de fato, isso é inevitável, só que o real intuito aqui, como eu disse, é fazer com que vocês lucrem, mas não dependendo de mim, não só copiando as minhas operações, é legal, vocês podem copiar ali, sem esforço, como eu disse, vão lucrar, mas na minha visão não é o que tem de mais valioso aqui. Porque pensa, você depender de uma pessoa para você fazer o seu dinheiro, na minha visão, não é tão interessante. Você pode sim estar dentro desse ambiente, ali, de fato, copiando, até que você consiga caminhar com suas próprias pernas, né? E realmente a gente está aqui para isso, para te dar essa estrutura, te dar esse conhecimento para que você depois consiga operar por conta própria, sem depender de mim. A maioria das pessoas quer que vocês se tornem dependentes dela, que é o contrário. Quero que vocês se tornem independentes dentro do mercado. Não fiquem dependendo de mim para fazer o dinheiro de vocês. Meio complicadinho aqui o mercado nesta noite de segunda-feira. Então, esse é um cenário também que pode acontecer com vocês quando vocês estiverem trabalhando, tá? Quando vocês estiverem operando sozinhos. Eles vão abrir os ativos ali, vai passar perto de formar uma oportunidade, como aconteceu com a gente. Às vezes vai, tipo assim, faltar uma coisinha só para confirmar a entrada e você vai deixar a entrada passar porque não está dentro dos gatilhos do operacional. Vai funcionar dessa maneira, vai ter dias que vai ser assim, tá? Então, em momentos como esse, é onde diferencia quem é profissional de quem é amador. Por quê? O mercado começa a ficar difícil, começa a passar, ó, tava muito bonito para subir aqui no Intel, negou a alta, não fez o nosso ponto de entrada, achei que ia voltar fazendo ali o ponto de entrada depois, não fez, tá? Não fez o ponto de cruzamento, por isso que a gente não efetuou na minha operação aqui. E beleza, um trader profissional fala, pô, tranquilo, não formou o que eu preciso, vou seguir aguardando aqui, vou seguir buscando mais oportunidades, com calma, com paciência. Agora, o trader amador, o trader que opera de qualquer jeito, em momentos como esse, o dedo já está coçando, né? Para dar uma entrada. Porque passou diversas vezes perto, ele começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, com pressa de pegar a operação. Fala, vou pegar de qualquer jeito aqui mesmo. Foda-se, pum, pega lá. Pode até lucrar naquele dia. Eu acho que isso é o mais pior, né? Quando você faz algo que não deveria fazer e ainda lucra, né?
Isso aí é o pior, porque seu cérebro vai entender, nossa, isso aqui é bom demais, vou fazer de novo. Aí no outro dia você vai lá, faz de novo, ou acerta de novo, beleza. Fez, fugiu dos gatilhos do operacional, pegou uma entrada e deu win. Show de bola, sou monstrão, pô. Eu sou o 0-1. Aí, no curto prazo você tá ganhando, né? Mas no longo prazo, esquece. Esquece. Não vai ter resultado, tá? Então sempre aguarde a oportunidade correta dentro dos gatilhos do seu operacional. Percebeu que você está com pressa, você está ansioso ali, está quase pegando uma entrada de qualquer jeito? Fecha o gráfico, fecha o computador, fecha o celular, vai fazer qualquer outra coisa, vai caminhar na rua, vai dormir, vai para academia, vai ficar com a namorada, qualquer coisa, tá? Menos operar. Espera passar essa pressa de pegar a operação e volta em outro momento. Eu vejo que isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas, principalmente pessoas que sabem analisar muito bem o gráfico. Sabem ali, conhecem, dominam o operacional, tudo certo. Como eu estava falando no começo da live. Fica ali esperando a entrada, não aparece, acaba ficando com pressa, pega uma entrada de qualquer jeito e prejudica a própria assertividade. E se você não for assertivo aqui, você não vai viver do mercado, você não vai fazer grana. Tá? Você tem que ser assertivo. Você tem que ser seletivo com suas operações, você tem que ser ali cauteloso na hora de analisar o gráfico, realmente se ver se está formando tudo certinho, tudo aquilo que você precisa, porque se você operar de qualquer jeito aqui, já era. Aí você vai estar operando na sorte, entendeu? Aí um dia você vai ganhar, um dia não, no outro, aí no longo prazo você não vai ter resultado, tá? Agora, para você ter uma seletividade dessa aqui, ó, as operações que a gente tem pego aí nas últimas lives, olha aqui, 10 entradas seguidas. Você acha que isso aqui foi tudo entrada de qualquer jeito? Não, foram entradas extremamente bem analisadas, fundamentadas dentro do padrão dos operacionais que a gente opera, entendeu? Por isso que, como eu falo para vocês, pessoal, vai ter dia que a gente vai entrar no gráfico e vamos sair no 0-0. Não vai ter nenhuma sessão um dia inteiro. Pode acontecer da gente um dia inteiro não pegar nenhuma entrada. E tudo bem, só que no outro dia eu vou lá, espero, aparecer a oportunidade certa, eu pego, e na maioria das vezes ali vai ser uma operação vitoriosa. Não 100% das vezes, né? Mas em média aí 85% das entradas que a gente pega vai dar win, tá? Então, mais ou menos ali de 10 entradas, 8 vai bater tranquilo, às vezes 2 não, entendeu? E aí é assim que você consegue construir resultado dentro do mercado. Se você tiver essa assertividade constantemente, tá? Igual a gente tem aqui pegando as operações lives, se você tem uma assertividade dessa, é inevitável. Por quê? Você está ganhando mais do que perdendo. E por mais que você perca ali em algum dia, em alguma operação, não significa nada esse dia negativo, essa operação negativa, perto do que você está ganhando. Então, você consegue tirar o seu lucro desta assertividade, entendeu? No final do mês, no final do semestre, no final do ano. O day trade funciona desta maneira. Tem gente que chega aqui e quer ser invencível. Não, eu quero a estratégia milagrosa que XYZ, que é só 100% de win, que eu só quero win, não quero tomar loss. O cara que não está preparado para um dia de stop, não está preparado para uma operação não vitoriosa, nunca vai viver do mercado. Tá difícil escutar isso, mas é verdade. Mas também não é aquela coisa, né? Todo dia tem que tomar loss, não é isso, né? Jamais. Você tem que ter um operacional assertivo que, na maioria das vezes, como eu disse, de 10 entradas que você pegar, 8 vai bater. Às vezes, 2 loss acontece ali, mas beleza. Você está construindo resultado ali no longo prazo. Tá? Então, é desta forma que funciona, pessoal. Ó, vamos só esperar essa correçãozinha aqui nesse último topo. Pode ser uma oportunidade para voltar a cair e a gente pegar uma venda aqui no Intel. Que não tem ponto específico, por isso não fica válida essa subida. Mesmo se tivesse ali, já tinha acumulado demais, sobrevivendo sobre a compra fechadinho, não fica bom. Falando mais um pouquinho dessa parte de lidar com o dia de stop, lidar com o dia de loss que vai acontecer se você ali está trabalhando dentro do mercado, não com muita frequência. Se você toma loss, você toma stop com muita frequência e tem alguma coisa errada, entendeu? Não é, eu posso tomar loss adoidado, não. Tá? Você tem que ser assertivo, como eu disse. O loss vai vir de vez em quando, o dia de stop vai vir de vez em quando, isso é normal. Só que com muita frequência, não.
tá? Até mesmo porque se só tomar loss, você não vai viver do mercado. Então, falando um pouquinho mais nesse assunto, só olhar, será que tem uma LT? Pior que não tem. Com um ponto tão específico legal ali. Realmente seria melhor corrigir pelo menos aqui, ó. Ó, então aqui ele tem como ponto específico, que na verdade não é um ponto específico, só a sobrevenda aqui, tá? Então não fica válido essa queda aqui, não. Como eu estava falando lá, em relação a essa coisa de stop, de loss, que é uma parte muito importante que você tem que ter alinhado com você. A dica que eu dou, pessoal, não fiquem preocupados. Pô, você vai trabalhar, vai ali operar por conta própria, vai pegar suas operações de acordo com o operacional que você domina, que você sabe que é assertivo. Não se preocupe se naquele dia, naquela sessão que você está fazendo, se vai ser uma sessão negativa, se vai ser uma sessão positiva, se aquela operação que você está pegando vai ser uma sessão, vai ser uma operação positiva, se vai ser uma operação negativa. Não se preocupe com isso, tá? Se você ficar muito vidrado nisso, nesse resultado de curtíssimo prazo, isso vai atrapalhar você analisar bem o gráfico, tá? Então, apenas, quando você estiver operando, apenas se concentre em fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Apenas isso. Pô, tá dentro da gestão, tá? O preço formou os gatilhos certinho do operacional que você sabe que é assertivo, cara, dá o clique ali e, mano, não importa o resultado daquela operação, não importa o resultado daquele dia. No longo prazo, no final da semana, no final do mês, você vai ter resultado. É inevitável, você vai fazer grana. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito. Às vezes a pessoa fica muito nervosa se vê se a operação vai dar win, vai dar loss e acaba esquecendo de analisar direito e analisar o que realmente importa, que é pegar uma boa entrada dentro dos gatilhos do operacional que ela sabe que é assertivo, que não adianta nada, pessoal, não adianta nada ser ali aplicar um operacional que não é assertivo e achar que tá tudo bem, tá? Tem que ser um operacional assertivo, senão você não vai ter resultado, tá? Inclusive, tem que ser operacionais basicamente como esses que eu ensino vocês aqui na live. Esse aqui do ponto de cruzamento, tem o fechamento de M5, tem as três linhas do Pessano, tem muitos operacionais bons demais, mas da mesma forma que tem bons operacionais, tem operacionais ruins que não funcionam nada, entendeu? Simplesmente não funciona, não te traz assertividade. E tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, se concentrem apenas em fazer o que tem que ser feito. Pegar a entradinha bonitinha ali, com os gatilhos do seu operacional, pegar ali dentro da gestão, certo? Não se preocupe com o resultado de curtíssimo prazo, tá? Se concentre apenas em fazer o que tem que ser feito. Porque aí você vai construir a sua assertividade. E você sendo assertivo aqui dentro, você vai ganhar grana. É inevitável, tá? Mesmo que às vezes você vai pegar tudo certinho, vai ter dias que isso vai acontecer, você vai pegar certinho a entrada dentro dos gatilhos do operacional, um operacional top, que é bem assertivo. Você vai fazer tudo certinho e o preço não vai respeitar. Vai contra a sua análise, vai te dar um loss ali por 1 milímetro e beleza. Você não vai ficar nervoso, não vai ficar querer descontar sua raiva dentro do gráfico, até porque quem sente tem esses sentimentos de raiva, de ficar querendo se vingar do mercado, ainda é amador, tá? Não sabe lidar com as emoções. Então tem que aceitar, bater o stop ali, de acordo com a gestão que você estipulou, volta em outro dia. O stop, ele serve justamente para isso, tá? Para te tirar do mercado que está ruim, esperar você ali, ou esperar o mercado melhorar e te dar a oportunidade de trabalhar depois. Então, esse é o real intuito do stop. Você fez tudo certinho ali, pegou as entradas dentro dos gatilhos do seu operacional que você sabe que é assertivo, e o mercado não respeitou ali uma, duas entradas, pum, peguei stop. Beleza.
é obrigatório você parar, porque não faz sentido nenhum. Você já fez tudo certinho, e o mercado não respeitou. Qual que é o motivo de você continuar operando? É pura emoção, tá? Se você for emocionado aqui dentro, você não vai conseguir ter resultado. Então o stop, ele serve exatamente para isso. Para te falar, ó, agora não é a hora, você já tentou, fez tudo certinho aqui, tomou stop. Beleza, você vai esperar, vai voltar no outro dia, vai voltar na outra sessão, e o mercado vai estar completamente diferente. Aí você faz novamente a mesma coisa, aplica o mesmo operacional certinho, e aí sim você consegue bater a meta com tranquilidade. Porque se for um operacional assertivo, esse loss que você, esse dia de stop que você tomou alguns loss ali na sessão anterior, não vai fazer nem cosquinha dos outros wins ali, nos outros dias de meta que você vai fazer pegando a, as operações com o operacional assertivo, tá? Então é um lado também que muita gente deixa de alinhar, tá? Essa parte do stop. Parece até que a gente tomou stop hoje aqui, né? Mas não, só tô passando esse insight para vocês, quando isso acontecer, vocês estarem cientes do que fazer, entendeu? Vocês estarem cientes desse possível cenário que pode e vai acontecer, tá? Como eu disse, não com tanta frequência, porque se você toma stop com muita frequência, significa que você está fazendo alguma coisa errada, você está aplicando um operacional que não é assertivo, você está fazendo alguma coisa que tem de errado, entendeu? Agora, de vez em quando ali vai pegar um dia de stop, vai pegar um loss ali, é normal, tá? Já cansei de tomar loss, já cansei de tomar stop, só que não, eu jamais tomo o chamado loss desnecessário, né? O que que é o loss desnecessário? Quando você foge dos gatilhos do seu operacional, pega uma entrada e toma o loss. Foi um loss desnecessário. Não era para você tomar esse loss. Foi extremamente culpa sua, entendeu? Você pegou uma entrada que você não poderia pegar, fora de todos os gatilhos do operacional que você está aplicando. Pode até ter algum sentido ali dentro daquele operacional, mas não tá na risca, tá? Tem que ser na risca. Aí você vai lá, toma o stop e fala, pô, nossa, o operacional, o que que eu tô aplicando é ruim. Aí já pega e já muda. Assim, tá aplicando o operacional uma semana, toma um loss, pô, vou mudar. Aí vai ficar pulando de galho em galho, daquele jeito que você, entendeu? Vai pro YouTube lá, vê 300 estratégias, vai aplicar tudo de uma vez e já viu, né? Vira aquela bola de neve ao contrário, né? Então, fiquem atentos nisso daí, tá, pessoal? Às vezes, muitas coisas que eu digo aqui pode ser difícil de escutar, mas é o que realmente vai dar casca para vocês viverem de fato desse mercado. É a realidade, tá? Eu sempre trago na transparência como o mercado funciona. Aqui, como eu disse, o mercado ele recompensa demais, demais, ele muda vidas, porém somente das pessoas que seguem pelo caminho certo. Quem ali é profissional, quem trabalha da maneira certa, vai ser recompensado, é inevitável, entendeu? Agora, quem é amador, quem trabalha de maneira errada, não vai ter resultado, tá? Então, é assim que eu quero que vocês trabalhem, sempre como profissionais, jamais como amadores. Ó, aqui a gente já tem um ponto específico, lembra que eu falei que não poderia ter só dois toques, né, na possível LTA, tem que ser a partir do terceiro, então aqui já fica válido o terceiro toque aqui, dessa LTA já é um ponto específico e agora ele voltando a subir, pode ser que tenha uma entradinha de compra aí pra gente. Se ele descer mais um pouquinho, tem esse último fundo aqui como ponto específico também. Então vamos aguardar mais uns minutinhos aí no Intel. Compactou demais aqui no Solana, tá começando a abrir agora. XRP pode fechar, muito compactado. Por mais que tem sim uma LTB aqui, ó, começou a cair aqui, forma um ponto de cruzamento, não fica válido. Sobrevenda e sobrecompra está muito encostado ainda. Ele pelo menos vai ter que buscar esse ponto aqui, ó, esse último topo. Para fazer a abertura da média da sobrevenda e sobrecompra, aí sim volta a cair. O sinal de preferência, CLTB também está top.
aqui de cima. Ó, vamos aguardar essa subidinha aqui no Intel, tá? Fiquem atentos. Correção LTA, correção sobrecompra, objetivo, próximo topo, sobrevenda, tá? Tentar surfar nesse movimento aí, aguardar mais uns minutinhos aí. Pessoal, ficou alguma dúvida? Pode deixar alguma dúvida aí que vocês tenham em relação a esse operacional, qualquer outro, ou se não, dúvida sobre gestão, qualquer coisa que a gente tem comentado aí nas lives, ou até mesmo uma dificuldade que hoje está te impedindo de ser lucrativo aqui dentro do mercado, algo que está realmente, que você percebe que é aquilo que está te travando, deixa aí no chat, tá? Fala, pô, Raul, tem dificuldade nessa parte aqui. Eu vou estar te ajudando com toda a minha experiência e meu conhecimento. Você vai ter a oportunidade de perguntar para uma pessoa que realmente vive do mercado, que está disposto a te ajudar ali a sanar essa dificuldade, tá? Então, se você tem uma dúvida aí, pode deixar no chat. Essa é a hora, tá? Guardar essa subidinha aqui no Intel. Tá bonito. Tá bom para subir aí e formar nosso ponto de entrada. Ó, o Art Design falou: a minha dificuldade está sendo realmente a pressa, igual você explicou aí. Show de bola, irmão. Hoje você pode talvez ter essa dificuldade, ser difícil de você controlar essa pressa, justamente porque às vezes você já fez isso muitas vezes, você pegou o hábito de fazer isso, de chegar aqui em frente ao gráfico, você analisa bem o gráfico, acredito eu, você tem um operacional um bom, operacional definido, às vezes está meio difícil, não está aparecendo oportunidade, e você acaba ali pegando a entrada meio que de qualquer jeito. Pode até fazer um sentido, mas não exatamente nos gatilhos do seu operacional, né? Então, quanto mais você fazer isso, mais você vai ter o hábito, né? Então, vai ser meio que um costume seu de sempre fazer isso. Quando o gráfico te apresenta esse cenário de demora ali, de oferecer oportunidade, de passar perto e não formar, você meio que, o seu cérebro vai meio que soltar um gatilho ali de que você tem que fazer tal coisa, por você já ter feito muitas vezes, né? E para você sanar essa dificuldade, realmente é fazer ali como é que se diz? Vai ser você vai ter que se esforçar, é uma batalha de você contra você mesmo, tá? Aonde nos primeiros dias você vai ter que se policiar, você vai ter que, pô, tô aqui com pressa de pegar a entrada, você percebe esse sentimento, você vê que você já tá quase pegando a entrada de qualquer jeito, cara, fecha o ativo, volta em outro momento. Beleza? Cada vez que você respeita, você faz o que tem que fazer, você vê meio que vai criando uma casca e vai ser difícil demais se hoje você tem esse hábito de pegar a entrada com pressa aí. Se você tem esse hábito hoje, cara, o primeiro dia você se policiando para não fazer isso vai ser extremamente difícil, como eu disse. É uma batalha de você contra você. No primeiro dia, na primeira semana vai ser muito difícil, na segunda também, no primeiro mês vai ser o período mais difícil. Mas a partir do momento que dê uns de 60 a 90 dias fazendo na risca ali, tipo assim, operando, segurando mesmo, pegando a entrada somente quando bater exatamente os gatilhos operacionais, sem pegar essas entradas de qualquer jeito, se você fazer isso repetidamente durante uns 60, 70, 80 dias, aí vai ficar automático. Por isso que muitos me perguntam, falam, porra,
Ó, só vamos ficar atento aqui nas próximas velas, possível entrada de compra no Intel, tá? Porra, Raul, como é que você tem essa paciência de esperar realmente é, a, o- a entrada buscar de acordo com os operacionais que você aplica? Tem vezes que passa muito perto e você não, sei lá, não treme na base, não sai dando clique de qualquer jeito, você realmente pega certinho. Justamente porque eu já faço isso, não é há 60 dias, não é há 90 dias, não é há 6 meses, eu faço isso há anos, entendeu? E devido a eu fazer isso há anos, repetidamente, vários dias, eu, para mim é automático, entendeu? Não tem esse esforço. Você só vai ter o esforço nos primeiros dias, entendeu? Na primeira semana, como eu disse, no primeiro mês vai ser difícil, você vai ter que se esforçar. Ó, vamos só ficar atento aqui. Ó, ainda não, parece que não vai formar agora nessa vela, vamos ver as próximas, tá? Então, os primeiros, cara, você tem que entender isso, vai ser difícil, tá? Mas só no, no primeiro mês, no segundo mês, a partir do terceiro mês ali seguindo na risca ali, é inevitável, tá? Vira automático. Você não vai ter essa dificuldade porque de tantos dias você manteve a calma, manteve a paciência, esperou a oportunidade certa, tantos dias você fazendo isso repetidamente, seu cérebro, em vez de ter aquele hábito de fazer, de pegar de qualquer jeito e entrar, você vai ter o hábito ao contrário, você vai ter o hábito bom de pegar e esperar o momento correto e simplesmente no automático, quando aparecer, você pega a entrada, entendeu? Sem pegar a entrada porque tá com pressa, pegar a entrada de qualquer jeito. Então, meio que você vai inverter os hábitos, né? Hoje você tem um hábito ruim de ter pressa de operar, pegar a entrada de qualquer jeito, e depois de 60, 70, 80 dias repetindo na risca o que tem que ser feito de verdade, que é ter paciência, depois desse período vai ficar automático, entendeu? Você não vai ter essa dificuldade, você vai ter um hábito bom, um hábito de seguir. E a mesma coisa serve para gerenciamento, para quando você tem muitas pessoas que tomam um dia de stop e não aceitam o loss, continuam operando. É nessa mesma linha de raciocínio, entendeu? De já ter o hábito. De tantas vezes que você bateu o stop e continuou operando, o seu cérebro entende que você tem que fazer aquilo, que é o seu hábito, você tem o costume de fazer isso, então você vai fazer. Então você meio que age por impulso, né? Você age meio sem querer, né? Então, justamente por você ter o hábito. Quando você tem um hábito, você vai fazer aquilo meio que no automático. Então, você tem que trabalhar para ter o hábito bom e não o hábito ruim. Se você tem um hábito ruim, você tem que começar a trabalhar o hábito bom e vai ser difícil nos primeiros dias, mas depois, isso aí como é que se diz? Isso aí é científico, entendeu? Depois de 90 dias ali você fazendo repetidamente aquela coisa, praticando o hábito bom, depois vira automático, entendeu? Não que vai ser, pô, exatamente no, no dia 90, tá? Não vai ser isso. Mais ou menos nesse período aí, pode ser que no primeiro mês você já seguindo na risca, no segundo você já tá de forma automática, sem essa dificuldade toda, sem agir por impulso ali, quando bate o stop, continua operando, entendeu? Então isso vai de pessoa para pessoa, mas meio que num limite aí de 90 dias. Então é isso que eu falo para todo mundo, que às vezes chega para mim, muitos alunos falam, porra, eu tenho essa dificuldade de ter paciência para esperar as entradas, ou eu tenho a dificuldade para, quando eu bato o stop, eu continuo operando e eu ajo meio que por impulso, eu já passo essa visão para eles. E realmente, se a pessoa levar isso aí na risca, fazer o que eu estou falando, dá certo demais. Aí a pessoa não vai ter mais essa dificuldade de, quando bater o stop, ficar aquela luta para não ficar operando, para não continuar operando e quebrar a banca, entendeu? É dessa forma que funciona. Puta de sacanagem aqui o Intel, hein? Trollou nas primeiras subidas, trollou na segunda também, hein? Nossa, olha aqui, tava bonitão pra subir, pô. Não fez o ponto aí pra gente. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar a sessãozinha aqui no 0 a 0, fechou? É, amanhã, 10h30 da manhã, a gente tá de volta. 10h30 da manhã pra gente fazer aquela live insana. E se tiver boas oportunidades, a gente pega pra ampliar nosso placar nessa semana maravilhosa. Fechou? Obrigado pela presença de todos. Vou deixar as informações aí no grupo agora, tá? Vou encerrar a live, vou deixar as informações de como vocês podem ter sua conta
dobrada na corretora, tá? Uma conta ali vocês vão fazer R$ 450 sem riscos, tá? Para você entender mais sobre esse projeto, é só seguir as instruções que eu vou deixar no grupo agora. Vou deixar agora lá no grupo. Fechou? Um abraço a todos aí, uma ótima noite, um bom descanso. Até amanhã, 10h30 da manhã, para quem puder participar. A gente vai ter outras lives ao decorrer do dia também. Vamos ter sessão à 1h30, vamos ter 3 horas da tarde, vamos ter às 8 horas da noite, todos os dias. Beleza? Valeu, Diogo. Tamo junto, irmão. Um abração aí a todos.